Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. E aqui quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa. E antes de começar a nossa meditação, eu queria pedir a ajuda, o apoio dos irmãos que têm ouvido, que têm sido ensinado na palavra de Deus por meio deste canal. Quero pedir a inscrição, quero pedir também um like e que você venha também comentar aquilo que o canal precisa ser melhorado. Estamos iniciando aqui o canal, glória a Deus. Eu quero pedir também que os irmãos indiquem este canal para pessoas que estão crescendo na fé, estão começando agora e que precisam, irmãos, ser doutrinados, que precisam crescer na palavra de Deus, porque nós sabemos que o verdadeiro crescimento espiritual, o amadurecimento vem pela palavra de Deus. Então que os irmãos possam indicar, possam apoiar este canal e que o nome de Deus possa ser glorificado por meio deste canal. Glória a Deus. E nessa oportunidade eu quero compartilhar algo da parte de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10 ao 13, onde Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Cristo, de Paulo? Glória a Deus. Eu quero tematizar essa reflexão com o tema a unidade da igreja. É muito importante, irmãos, nós falarmos sobre a unidade da igreja de Cristo. Perceba que a igreja de Corinto, uma igreja fundada por Paulo possivelmente, estava enfrentando um momento bem crítico, apesar do seu início ser bem recente a esta epístola. Mas ela já estava enfrentando algo que precisava ser solucionado, de uma solução, precisava ser sarado. Paulo ele diz que foi informado por alguns irmãos da casa de Cloe de que estava havendo contenda entre os irmãos de Corinto. Os irmãos estavam contendendo, discutindo, divergindo. E o motivo dessa divergência, dessas contendas, dessas diferenças, era acerca de alguns pregadores, algumas lideranças. Não que o erro estivesse na liderança, o erro estava nos irmãos que estavam tomando parte desses pregadores, desses representantes. Alguns aderiam à mensagem de Paulo, ao apostolado de Paulo. Outros aderiam à mensagem de Apolo, que era um pregador bem eloquente, bem fervoroso de espírito, conhecedor, bem hábil das escrituras sagradas, um erudito. Outros aderiam a Pedro, porque talvez possivelmente foi um dos apóstolos que andou com Cristo, que viu a Cristo. Então, de certa forma, Pedro tinha uma vantagem em cima de Paulo, porque Pedro tinha visto Cristo, andado com ele, testemunhado toda a sua trajetória. E outros diziam: eu sou de Cristo. E o que deixa transparecer o texto é que esses grupos não estavam se dando mais bem, não estavam mais se comunicando, não estavam mais tendo um relacionamento saudável dentro da igreja. Os de Paulo não estavam se dando bem com os de Pedro, e nem com os de Apolo, e vice-versa. E isso estava afetando a saúde espiritual da igreja. E Paulo tensionava solucionar esse problema da igreja.
questão da divisão. Paulo diz no versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. A igreja estava dividida. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo ele pede que todos os irmãos venham falar a mesma coisa. É algo bem difícil, né, irmãos? Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é composta de uma diversidade de pessoas que têm diferenças. É um corpo onde há várias pessoas que pensam diferente, agem de maneiras diferentes, têm os seus ideais. Mas quando o assunto é Cristo Jesus, Paulo está exortando a igreja a ter um mesmo parecer, a falarem todos a mesma coisa, a ter uma mesma disposição mental, a serem unidos. Apesar das nossas diferenças, quando o assunto é Cristo Jesus, o Evangelho, o Reino de Deus, nós temos que ser unidos. Irmãos, se os irmãos perceberem, no livro de Gênesis, capítulo 11, o exato motivo da obra da Torre de Babel ter parado a sua construção, o seu objetivo, porque aquelas pessoas objetivavam construir uma torre cujo cume tocasse aos céus. Eu sei que o propósito era maligno, não era um propósito bom e que glorificava a Deus. Mas o que exatamente parou aquela obra foi quando Deus confundiu-lhes a língua e eles não conseguiram mais se entender e não conseguiram mais falar a língua uns dos outros. Agora trazendo isso para a igreja. Quando os irmãos não conseguem mais falar a mesma coisa, se entenderem, quando há uma confusão de línguas dentro da igreja, é nesse exato momento que Satanás ele ganha uma vantagem sobre a igreja para de produzir, exatamente como a Torre de Babel, quando aquelas pessoas não conseguiram mais se entender, não falar a mesma língua, a obra cessou. Um cuidado para nós, da igreja de Cristo, nós temos que falar todos a mesma coisa quando o assunto é Jesus Cristo, o reino de Deus, o Evangelho. Nós temos que ser unidos, que o mesmo parecer e uma mesma disposição mental. Na minha mente tem que estar fixo o desejo de servir a Cristo, de agradar a Cristo, de fazer com que o nome de Cristo seja glorificado nessa terra. Percebemos também, irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 ao 4, e eu creio que todo o livro de Atos dos Apóstolos, a palavra fundamental do livro, que talvez representa o livro, é unidade. Percebemos que a igreja começou com aproximadamente 120 cristãos que estavam unidos, reunidos, juntos em um mesmo lugar, buscando a mesma promessa, rogando pela mesma promessa, e todos eles foram batizados no mesmo Espírito Santo, receberam batismo com a mesma língua. Perceba que a igreja iniciou junta, congregados. Perceba que a igreja teve um salto bem exponencial na quantidade de pessoas. De 120 foi para quase 3.000 almas, que a igreja conseguiu viver unida. Se a gente perceber lá em Atos dos Apóstolos, vai notar que eles viviam de maneira unânime, juntos, tinham tudo em comum. A Bíblia chega a afirmar que nenhum deles tinha necessidade, porque as necessidades eram supridas. Quem tinha mais supria os que tinham menos. Eles não consideravam nada propriamente seu, mas sim de todos. Olha só como era a unidade da igreja. O Salmo de número 133, no Velho Testamento, diz da seguinte forma: o quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas
vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha o salmista expressando a bênção da união. Olha quão bom e quão agradável é viverem os irmãos unidos. Quando a igreja e os irmãos estão unidos, as bênçãos do Senhor, elas descem sobre a igreja. Deus opera e trabalha e faz a obra e o reino de Deus cresce. Filipenses também, lá no Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Filipenses, algo bastante interessante que eu queria comunicar. No capítulo 4, versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, aqui na igreja havia duas mulheres que Paulo pede para que elas pensem concordemente, que haja uma concordância entre elas. E o que dá a entender é que essas irmãs elas eram unidas e que juntas fizeram muito pelo Evangelho, mas não se sabe o motivo que fizeram com que elas não conseguissem mais viverem mais unidas, trabalharem juntas, cooperarem juntas na obra. E essas mulheres que outrora estavam produzindo no Evangelho, cooperando no Evangelho, já não cooperavam mais. Porque não estavam mais unidas, não havia mais uma concordância entre elas. E Paulo pede para que haja essa concordância entre elas no Senhor Jesus, para que elas continuem trabalhando e produzindo e o reino de Deus crescendo. Efésios capítulo 4 também, versículo 3. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 3 de Efésios. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, irmãos, ele é, antes de tudo, um espírito de unidade. É ele quem une todo o corpo da igreja e torna ela uma unidade. É o Espírito Santo. E Paulo ele pede para que nós venhamos nos esforçar, trabalhar, se esmerar em prol disso, em prol de preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós devemos viver em paz com todos os irmãos, apesar das diferenças. O escritor aos Hebreus vai dizer que esta paz é tão imprescindível que ele diz da seguinte forma: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que a unidade, viver em paz com os irmãos, é uma premissa imprescindível para os céus, para a salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, que a igreja do Senhor, que nós venhamos viver unidos, venhamos superar as diferenças, preservar, nos esforçarmos para preservar a paz e a unidade na igreja, para que a obra de Cristo venha crescer nessa terra. A igreja precisa ser sarada dessa enfermidade que tem matado ela aos poucos, que é essa desunião, essa falta de unidade. Glória a Deus. Que Deus em Cristo venha nos abençoar nessa oportunidade. Amém.